Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios 43 33 38 20 55, Londrina. Olá, bom dia! Segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. Muitas boas-vindas a você que está aqui sempre com a gente. É um enorme prazer compartilhar a palavra de Deus. Eu fico muito feliz quando esta palavra transforma o nosso coração. Hoje quero mandar aquele super abraço, acompanhado de uma bênção especial para minha mãe, Lourdes Mossato, que hoje está completando 90 anos. Olha que bênção, e ela mora comigo e me ajuda muito rezando por vocês, viu? Sempre peço orações para ela. Ela, inclusive, é muito lúcida e faz muitas orações durante o dia. Também para a Ermita Raposo, conhecida carinhosamente como Dona Leia, que é mãe do Marcelo. Ela mora em Guarapari, Espírito Santo. Parabéns para todas vocês e que o Senhor continue guiando seus passos. Estamos vendo por esses dias os conflitos de Jesus. O primeiro conflito foi em torno do perdão dos pecados. O segundo, sobre a comunhão ao redor da mesa com os pecadores. O Evangelho de hoje apresenta o terceiro conflito, sobre o jejum. Iniciemos rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Amém. Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma festa de casamento é a oportunidade clássica para se divertir. O casamento se torna uma figura do tempo da salvação, como lemos também no livro de Isaías, lá no capítulo 62. Deus se alegra convosco, como o noivo se alegra com a sua noiva. Esta imagem é ainda mais fortalecida pela aplicação do Cântico dos Cânticos ao relacionamento entre Deus e a nação judaica. Jesus se apresenta como o noivo, explica sua presença na terra como a chegada do tempo da salvação em que se cumpre a promessa beatífica de Deus. Neste tempo de núpcias, é inimaginável que os convidados jejuem.
Desde o início, a Igreja compreendeu este ensinamento, e o eco da sua alegria ressoa na sua liturgia todos os dias, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Frequentavam juntos o templo e partiam o pão em casa, fazendo as refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. A resposta de Jesus é muito clara, mas também escandalosa para os discípulos de João e para os fariseus, porque Jesus se apresenta como o esposo, referindo-se aos profetas do Antigo Testamento. Ninguém mais chamará desamparada, diz Isaías 62, nem a tua terra será chamada devastada, mas você será chamada minha satisfação e sua terra casada, pois o Senhor ficará satisfeito com você e sua terra terá um marido. Sim, como um jovem se casa com uma virgem, assim seu arquiteto se casará com você. Como o noivo se alegra pela noiva, assim o teu Deus se alegrará por ti. E Jesus se identifica com o Deus esposo, apaixonado pelo seu povo, evocado pelos profetas. Oséias, capítulo 2, Ezequiel, capítulo 16, Isaías 54. Os, entre aspas, justos jejuam, porque ignoram o amor gratuito de Deus que faz refeição com os pecadores e os indignos. Todos pensam estar empenhados em merecer o amor de Deus com as suas obras, mas não percebem que o amor merecido, se não é gratuito, não é amor. Excluem-se dela precisamente com o seu esforço para conquistá-la. Esta passagem nos dá um passo à frente em relação à passagem anterior. Fazer refeição com os pecadores perdoados pelo Senhor não é um banquete qualquer, é uma recepção de casamento, são as núpcias. Esta é a alegria inexprimível, que ninguém ousaria esperar. Em Jesus celebram-se as núpcias de Deus com a humanidade. Ele se juntou a nós para nos unir a si mesmo. Ele se fez como nós para nos fazer gostar dele. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, dizia Santo Irineu. Agora os dois vivem em comunhão e intimidade de vida. O Deus e o seu povo formam uma só carne e um só espírito. A razão principal da vinda do Senhor, diz Santo Agostinho, é revelar o amor de Deus por nós e inculcá-lo profundamente em nós. Cristo veio sobretudo para que o homem saiba o quanto é amado por ele. Das primeiras às últimas páginas da Bíblia, Deus se apresenta como o nosso único interlocutor, o nosso esposo zeloso. A relação mulher-homem é a figura da relação homem-Deus. Ele nos ama com o amor eterno. O verdadeiro cristão é aquele que conheceu e acreditou no amor que Deus lhe tem. 1 João capítulo 4, e diz o seu sim nupcial, aquele que sempre lhe disse sim e vive na alegria da união conjugal com ele. Se antes se jejuava enquanto esperava o noivo, agora aproveita a presença dele e comemora o almoço de casamento, o jantar de casamento. Ele também jejuará nos dias em que o noivo lhe for tirado violentamente na morte da cruz. O discípulo está unido ao seu Senhor como a noiva ao seu noivo. A outra parte do homem, a costela que falta e que ele procura freneticamente, é Deus. Este mistério é grande, Efésios capítulo 5. É o maior mistério do universo. O amor nupcial é a forma mais bela de expressar o nosso amor a Deus. Com a vinda de Jesus, a promessa de Deus à noiva infiel é cumprida. Eu te farei minha noiva para sempre, e você conhecerá o Senhor. Oséias capítulo 2. Chamando-se noivo, Deus nos deu a mais bela apresentação de si mesmo e também nos revela a nós mesmos. Noivo e noiva são dois termos relativos, um dos quais não pode existir sem o outro.
aquele que nos criou gratuitamente e nos ama necessariamente com amor eterno, Jeremias 31, e nos ordena: ama-me de todo o coração, Deuteronômio capítulo 6, porque também eu te amo e não posso deixar de te amar. O amor quer ser amado livremente. A grandeza do homem é amar a Deus e tornar-se aquilo que ama. O mesmo amor que fez Deus se tornar homem, faz o homem se tornar divino. Com as parábolas do novo e do velho, Jesus identifica uma primeira resistência fundamental à sua mensagem. A conversão ao Evangelho pode ser até rejeitada, em nome de um certo equilíbrio, uma tal sabedoria, um bom senso, tradição. Aquela história sempre foi assim, valores mais que suficientes para acalmar a consciência. Todas essas coisas significam apego ao próprio padrão, ao próprio eu, e recusa em ser renovado, exatamente o oposto de arrepender-se e crer no Evangelho. Jesus Cristo é o pano novo, o vinho novo. Cristo e o seu Evangelho não podem ficar presos a uma velha mentalidade, a um velho modo de viver. Poderia até se perder a tranquilidade de antes, sem adquirir a alegria da conversão. A vinda do esposo renova o homem a tal ponto que ele não consegue pensar em adaptar-se de forma alguma a essa novidade radical. Abrir-se para isso significa aceitar que tudo que é velho desmorona para dar lugar ao novo. Muita coisa da nossa vida são odres velhos, incapazes de conter o vinho novo que é a vida nova em Cristo, o Espírito, o próprio amor de Deus, a vida de Deus. O coração de pedra era o odre velho da letra que mata. O coração da carne é o odre novo do Espírito que vivifica. Hoje a igreja celebra Santo Amaro, amigo de São Bento. Ele também era conhecido como São Mauro. Nasceu na cidade de Roma, filho de um senador no ano 512. Aos 12 anos teve um sonho onde Deus o chamava santidade. Resolveu então entrar no mosteiro beneditino. Foi o próprio São Bento que ajudou a formação de Amaro e do seu primo Plácido, também canonizado pela igreja. Nos conta uma lendária tradição que um dia, ao caminhar pelo jardim, São Bento teve uma visão do jovem Plácido se afogando. Imediatamente chamou Amaro e pediu-lhe para socorrê-lo. Amaro se concentrou de tal maneira e agiu tão rapidamente que nem percebeu que andava sobre as águas daquele riacho. Depois puxou o primo pelos cabelos e o levou para a terra firme. Amaro se tornou discípulo predileto de São Bento e o acompanhou para o mosteiro de Monte Cassino, quando lá se fixaram, sendo nomeado primeiro superior e administrador. Os registros mostram que Amaro era um homem virtuoso, modelo de obediência, humildade e caridade. O primeiro mosteiro beneditino em terras francesas também foi fundado por Amaro. Foi neste lugar que Amaro morreu depois que contraiu a peste. Ele agonizou durante 5 meses, morrendo santamente no dia 15 de janeiro de 584. Amaro é uma palavra que significa amargo. O significado do seu nome condiz bem com os tropeços e dificuldades que encontrou ao longo da sua vida. Era de tamanha docilidade e virtude que seus mestres o recomendavam como exemplo a outros monges. Ó Deus, concedei-nos, pelo exemplo de Santo Amaro, a graça de imitá-lo em toda a sua vida, para que possamos ser firmes nos caminhos de Cristo, pobre, humilde e obediente. Possamos também seguir nossa vocação com fidelidade e chegar à perfeição que nos propusestes em vosso Filho Jesus. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e que muitas graças aconteçam na sua vida. Até amanhã.